gente! Começando mais uma live, retomando essas lives da nossa quarta-feira e hoje para falar um pouco mais sobre o empreendimento musical, né? Empreendimento de educadoras musicais com a escola de música e hoje eu tenho uma convidada mais que especial, que é a Kate. E nós vamos revelar algumas coisas que são muito importantes para quem está iniciando o empreendimento na área de educação musical, para quem quer um pouco mais de experiência das pessoas que já têm uma história, uma vivência com isso, para entender melhor como fazer para não errar tanto nesse início. A Kate, ela tem uma história com a Fermata, né, que é a escola dela já de muito tempo. E eu tenho uma Montenegro Musicalização, que vocês têm, quem tá por aqui acompanha, sabe muito bem do trabalho da escola. Então, de alguma forma, a gente está aqui para compartilhar um pouco de tudo o que acontece na Montenegro, tudo que acontece na Fermata, que pode auxiliar de alguma forma quem está iniciando esse processo. Oi, Kaina! Tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos. Vou mandar aqui essa live para quem precisa ver, para quem é da educação musical, para quem muitas vezes quer se encorajar e iniciar os seus processos. Como eu estou na retomada, então não deu tempo de fazer uma divulgação mais ampla, mas eu estou à disposição para a gente estar aqui junto, conversando, trocando ideia. Então, se você entrou agora, oi, Mari. Entrou agora, chega junto, pode mandar pergunta aqui, a gente também vai ficar à disposição, vou ficar observando. Oi, Iago. Vai ficar observando aqui as perguntas e vendo as possibilidades de compartilhar as respostas com vocês também. Daqui a pouco a nossa convidada Kate chega. E aí, oi Kate, acabei de falar em você, olha só. Vou fazer o convite pra gente iniciar a nossa live, tá certo? Você contar um pouquinho da sua história, um pouquinho dos movimentos que você já fez, o que você já aprendeu durante toda essa caminhada, né? E pronto, vamos nós. Oi Thalita, sejam bem-vindos, pessoal. Tô aceitando aqui a solicitação da Kate. Ai, como é que eu faço? Pronto, deu certo. Oi, Kate, consegue me ouvir bem? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Olá, tudo bem, Amanda? Boa noite. Boa Desculpa. noite. Imagina, a gente estava aqui no aguardo para iniciar e tá tudo certo. Como é que você tá? Tudo Desculpa. bem? Bem, graças a Deus. Meu celular acabou a bateria, meu Deus do céu. Aí fui, meu Deus, mas já vai estar no horário, vai Tá começar. certo. Tive que dar uma carga rápida. Massa, Kate, vamos começar me falando um pouquinho da tua trajetória com a Fermata. Oi, tia Lídia. Olá, Antonis. Oi, Márcia. Gente, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar já já um papo com a Kate, que ela tem uma escola chamada Fermata, que tem um trabalho super incrível, que é em São Paulo. E eu queria compartilhar com vocês um pouco da experiência e vivência dela, e a gente vai trocar uma ideia aqui de forma bem livre. Oi, Márcia. Para que, de alguma forma, a gente possa encorajar e possa fazer com que essas pessoas que estão iniciando os seus projetos não errem tanto ou não errem nas mesmas coisas que a gente já, de alguma forma, já se equivocou, já entrou. Oi, Diego Borges, quanto tempo? Tá certo? Então se apresenta, Kate, para a galera já te acompanhar, te seguir, te conhecer melhor. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Não consegui ver se tem pessoas, né, do meu ciclo de amizade, mas sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, também quero agradecer aí a Amanda pelo convite, tá? E por essa oportunidade de compartilhar com vocês, né, um pouquinho aí da minha história como empreendedora, proprietária de uma escola, né? E antes de eu dar início, Amanda, eu quero te pedir licença, que eu quero mandar um abraço muito especial, porque hoje é o dia do amigo, né? É verdade. Para os meus pais, não sei se eles estão vendo ou não, se vão ver depois, que Legal. são eternos amigos meus irmãos. Tenho o meu ciclo de amizade aqui da cidade também. Não vou citar nomes porque eu corro risco de esquecer de alguns, mas eu desejo, né, que todos tenham tido aí um ótimo dia do amigo e que essa nossa amizade possa ser celebrada sempre. Obrigada. E também pela amizade virtual que adquiri com a Amanda.
não é? Verdade. Conhecendo o trabalho dela, comecei a seguir e sou muito admiradora do seu trabalho, Amanda. Obrigada, Kate. Agradeço demais. Realmente a gente cria vínculo e vai haver uma oportunidade, né, de conviver e de se conhecer pessoalmente, se Deus quiser. E é muito legal se sentir nessa rede de apoio que é vocês também, que de alguma forma participam, né, do que é a Montenegro, e vocês estão sempre presentes, a gente está sempre trocando ideias. Então, você, as meninas que fazem mentoria também, são certamente meu apoio. Não isso é mútuo, né? Não é só de um lado, não é só eu como profissional que trabalho nessas orientações, mas a gente também consegue enxergar muita coisa legal, muita coisa que pode ser feita. Então, quando eu estou em mentoria, eu costumo comentar que eu aprendo muito, 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 muito. Esse olhar do outro é sempre importante para o nosso crescimento. E tem sido um movimento muito importante para mim. Kate, fala assim, tu tens a Fermata há 10 anos, né, de Fermata. Oi, Lucas. E isso, há 12 anos, né? A gente está com a Fermata aqui na cidade, instalada. Eu não sou daqui, né? Então, assim, para quem está, né, me conhecendo agora, eu sou paranaense, mas moro aqui na cidade de Serquilho, que é no interior do estado de São Paulo, já há 24 anos. Nós estamos aqui. E eu comecei de forma assim, vamos dizer, muito, com muita fé, eu vou dizer. Eu já cheguei aqui, então eu já, né, vim da formação de organista, também como com os cursos técnicos de teclado. Aí aqui, como é muito próximo, a minha cidade é vizinha da cidade de Tatuí, que é considerada, né, a cidade da música aqui do estado de São Paulo. Tem o conservatório, né, de Tatuí. E aí no conservatório eu pude também, tive a oportunidade, né, de dar seguimento aí aos meus estudos, e ali eu busquei continuar com o piano. Mas como instrumentista, a minha primeira formação é de organista, que por sinal eu tive o prazer de estudar e me formar com a dona Magdalena Rauschou, em Londrina, que é autora do método Gênios do Teclado, né? E aí aqui na cidade eu cheguei, então eu tinha que divulgar o meu trabalho de alguma forma. Então eu comecei como professora de música particular. Então eu saía, né, meu trajeto foi assim, eu saía de rua em rua distribuindo de casa em casa cartõezinhos de visita para que as pessoas pudessem conhecer o meu trabalho. E aí comecei dando aula a domicílio, né? Dando aula na época daí só de teclado. O órgão aqui nunca foi assim um instrumento muito procurado, porque ele é muito assim visto como órgão, como instrumento sacro, né? A minha formação com órgão é de órgão popular, que é o que a dona Magdalena oferecia, né, na época também. E aí, daí eu comecei, então, né, a ser reconhecida pelo meu trabalho. Comecei aqui, dei continuidade, na verdade, porque da onde eu venho, né, da cidade do interior, também do Paraná, lá eu já tinha essa vivência, a convivência através da minha família, dos meus pais, uma ligação muito grande com a igreja. Então, a gente frequentava coral, tocava no coral da igreja, tocava em casamentos, né? E aí aqui eu dei essa continuidade também, né? E depois disso eu comecei também, desenvolvi um trabalho por muitos anos aqui em Serquilho, nas escolas de rede municipal. Então, com o tempo, daí eu fui contratada para dar aula e ministrar aulas em contraturno das crianças, né?
Então, eu oferecia a parte daí de educação musical e flauta doce. Porque quando eu consegui entrar no Conservatório de Tatuí, então, além de dar continuidade com a minha formação ali de piano, eu também pude fazer, né, alguns cursos voltados já para a educação musical, né? E com o tempo aí eu resolvi abrir a minha escola, né? Criei coragem e oferecendo, além do curso de teclado, piano, órgão, também a educação musical. E foi com a educação musical que eu mais me encantei e vamos dizer assim, que eu me redescobri, eu acho. Porque a gente tem assim essa ligação com as crianças, mas quando a gente conhece a educação musical é uma outra visão, né, do que a música pode oferecer. É verdade. Eu anotei umas coisas aqui que eu fiquei curiosa, Kate, que eu acho que podem ser questões para outras pessoas e de alguma forma a gente pode compartilhar essas transições, né? Eu sei das minhas, mas imagino que sejam parecidas também. Qual era a sua maior dificuldade na hora de trabalhar em domicílio? O que é que te fez, né, pensar em fazer essa transição para ter um espaço teu? Qual era a maior, assim, questão? Então, é porque assim, dar aula em domicílio é muito confortável para o aluno. Sim. E nem todas as famílias estão preparadas para receber o professor de música. E acaba acontecendo uma confusão no sentido de que nem sempre a gente chegava e o aluno estava pronto para fazer aula. Às vezes o aluno já tinha, né, até dormido, ou tinha saído. Então, são várias situações assim, né, que a gente acaba ficando um pouco à mercê daquela rotina de cada família que você vai, né? E não é toda a família que está preparado, que tem essa consciência de que, olha, agora, né, tal dia, tal horário, tem aula de música, então não pode ter barulho. Aí aconteceu assim agora próximo, né, com a pandemia, uma situação muito parecida, né? Porque a gente teve que dar aula online e nem toda a família estava preparada para isso, né? Nem E profissionais, nem as famílias, né? A gente teve que se adequar, entender até como colocar isso também para as famílias. É bem sim. delicado, realmente. E aí a gente compreende que quando o aluno, independente da idade, ele tem aquele ambiente próprio, específico, preparado para a aula de música, o rendimento, o desenvolvimento do aluno é outro. Com certeza. O espaço dele é o espaço da casa, né? Então, né, ele está num ambiente confortável, que ele tem uma fluidez maior de mudar de cômodo, que de alguma forma isso atrapalha. E tem muitas vezes, assim, dentro da rotina, um outro espaço que tenha excesso de estímulo, como a televisão, como um baú de brinquedos, realmente é um desafio. Mas o que é que tu me fala sobre essa questão de dar aula em domicílio e o tempo que se gasta com deslocamento e esse desgaste de levar materiais, né? Tinha uma Também. época que eu levava um teclado embaixo do braço, pesadíssimo, e tambor, e isso, aquilo. Então, de alguma forma, eu acho que são essas demandas, né? Primeiro, você sente que não tá num ambiente adequado, que é um ponto super importante que você falou. Depois, você tem um gasto de tempo com deslocamento, né? E por esse motivo, é uma aula que é cobrada mais caro. Então, é mais difícil você justificar. O aluno, independente da faixa etária, ele está num ambiente de casa, então vão ter intervenções, demandas, e isso de fato interfere. Mas existe alguma coisa que te fez decidir por essa transição, assim, não, eu quero a minha escola, eu quero meu espaço. Qual foi exatamente aquele gatilho que te fez, não, eu desejo muito ter esse espaço, eu quero as coisas assim do meu jeito, eu quero, né, as cores que eu gosto, eu quero que foi exatamente que foi essa transição, assim, que te fez, não quero mais, quero outra coisa agora. O que te fez mudar?
Então, quando eu conheci, né, e eu dei início a esse trabalho da educação musical, eu compreendi a grandeza que era, que é, né, para que a criança já desde de idade pequena, né? No caso aqui, eu ofereço até hoje a partir de 1 ano e 8 meses, 2 anos para frente, né? Uhum. Eu compreendi essa grandeza da vivência musical, que através da educação musical as crianças podem ter, e partindo daí, elas podem, conforme elas vão crescendo, vão sendo alfabetizadas, e o desenvolvimento musical vai fluindo de acordo com também com a conscientização da família, que é muito importante, Uhum. essas crianças têm condições de escolher depois um ou mais instrumentos que elas realmente querem dar uma continuidade. E foi pensando nisso que eu abracei essa questão de ter uma escola. Que então eu queria ter um ambiente onde eu pudesse oferecer uma continuidade. E para isso eu tinha que ter um espaço próprio, né? E aí com isso surgiu também a questão de não ser só eu, né? Ali dentro, atuando como professor, como professora, onde eu pude acolher outros profissionais da área, outros professores, para que desse essa continuidade. Mesmo eu não conseguindo ter todos os cursos para oferecer, porque essa área da música é uma área muito ampla, né? Muito ampla, com certeza. Então, mas assim, foi pensando nisso. Então, eu queria que essa vivência musical tivesse essa continuidade. Interessante, interessante. Eu notei, assim, também, uma coisa que as pessoas falam muito dentro das mentorias é sobre essa diferença do trabalho de uma escola especialista e de quando a gente trabalha com escola regular. Eu ainda não sabia dessa informação, que você tinha trabalhado em escola regular, com o ensino de música, né? Com a musicalização. Eu tive a experiência de 10 anos em uma escola regular que tinha uma estrutura física excelentíssima, um estúdio, um negócio incrível, mas que eu acho que o que mais muda na concepção é a percepção de valor, né? Dentro de uma escola regular e dentro de uma escola especialista. Como é que era a sua percepção quanto a esse trabalho, assim, de trabalhar em escola regular? Qual era o nível de cansaço, de reconhecimento? Como é que era esse trabalho? Bem exaustivo mesmo. Porque dentro de uma escola regular, assim, aqui a minha experiência, eu pude trabalhar não só, né, nesse contraturno das crianças que eu atendia na época. Isso eu trabalhei por 7 anos seguidos. Eu atendi, então, crianças a partir de 7 anos, né? Então, a sala, a classe era sempre numerosa, a idade variava, porque era de 7 a, às vezes até de 7 a 15 anos, sabe? Então tinha essa diferença muito grande. O ambiente, essa questão ambiental, as escolas, pode ser que hoje, né, esteja diferente, mas não acredito ainda muito não. Mas 90% a gente nunca teve um espaço, um ambiente só nosso para aula de música. Então você chegava e você tinha que se adequar naquele dia para a sala que estava disponível. E então isso já era um transtorno, a gente já gerava ali um estresse inicial, né? E eu trabalhei também por 10 anos consecutivos numa escola particular, a qual, assim, eu colhi bastante frutos. Na época, a gente tinha, assim, esse apoio da direção, que eu tenho muita consideração por ela, que é a tia Rita, aqui. Ela sempre deu bastante apoio. Porém, mesmo assim, sendo uma escola particular e tendo esse apoio, a gente ainda não tinha essa ambientação específica para aula de música, né?
Mas o que que era, qual era a diferença? Então, a gente tinha uma sala com menos alunos, né, na sala. Eu tinha a liberdade de trabalhar ali da minha forma, porém, tinha idades e classes que tinha já um material específico de música para direcionar. Então, era uma outra experiência. Mas, assim, o desgaste físico, o desgaste mental sempre foi bem grande, né? Porque você trabalhar com sala numerosa, no caso aqui, que era da rede municipal, então a gente chegava no final do dia, assim, muito exausta, porque tinha dia que eu ia de uma escola para outra e eu passava, assim, até 5 escolas no dia para dar aula de música, né? Então, de alguma forma, esse trabalho, antes de ter a escola, eu acredito que tenha também essa visão de ser cansativa a rotina que a gente consegue colocar, né? Sim, Iago está falando aqui que o gatilho do desejo de foi o desejo de melhorar o rendimento das aulas, né? Isso. isso. Existe também esse segundo ponto, que é o cansaço mesmo dessa rotina que se torna muito pesada. Não é só dar aula, você tem o deslocamento, você tem que levar material e você tem que lidar com a questão de estar o tempo todo legitimando a importância do seu trabalho, falando o tempo todo para o núcleo geral, né, de uma escola regular, como é importante. Eu também trabalhei, Kate, em escolas específicas. Antes de ter a Montenegro, eu trabalhei em escolas específicas de música. Essa experiência aconteceu para você também? Só como professora substituta, na cidade vizinha aqui, minha, né? Entendi. Mas Como é que foi assim? foi por pouco tempo, assim, então eu não sei, assim, nem te relatar, porque, por coincidência, eu fui nesse período, né, entrei ali para fazer uma substituição de 2 meses no máximo, mas aí eu também fazia um complemento de aula de piano, sabe? Então, a gente acaba juntando as necessidades ali, né? Mas, assim, essas experiências eu tenho para mim, assim, é, como o que é que eu não queria para minha, Sim. sabe? Essas experiências, né, traz para gente o que é que eu não quero para dentro da minha. Tá, não precisamos citar muito, mas o que é que, quando você pensou na sua escola, eu quero isso, mas eu não quero isso, eu quero isso, mas eu não quero isso. Coisas importantes, assim, que vão relatar um pouco do seu valor, né? Das suas percepções de o que é correto dentro de uma escola de música específica. E o que é que não? Na minha tem que ter isso, na minha não pode ter isso. O que é que você poderia dizer, assim, três coisas de cada? Na minha, tem que ter, além, assim, de um bom conteúdo musical, né, para ser dirigido, direcionado, tem que ter uma excelente acolhida, É certo. uma acolhida, desde, sabe, da equipe pedagógica também. Eu acho que essa, como eu vou dizer, esse elo, essa comunicação dentro da equipe pedagógica tem que acontecer. Tá, Esse respeito. acolhida para os alunos e para a equipe. É ter um espaço de conforto e de bem-estar dentro da rotina. Sim, Tá, conteúdo, acolhida, mais um. comprometimento com os alunos. A equipe toda tem que estar comprometida, no caso. E o que é que não pode ter na sua escola de música? Quando você olhou assim, eu quero uma escola assim, mas eu não quero isso, não quero aquilo. Não pode ter a falta de respeito, Certo. no geral, né? O que não pode ter
É, para mim é tipo assim, não, não pode ter essa falta de respeito, não pode ter esse não comprometimento, não é? Mas não é essa a sua pergunta, né? Não pode Podem ser ter. coisas específicas. Desculpa, não entendi. Podem ser coisas bem específicas. Assim, não, na minha escola eu não quero ninguém agindo desse jeito. Porque é importante para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, começarem a elaborar essas ideias, né? Que quem está desejando estar nesse caminhar de construir o seu próprio espaço, sua própria escola, sua própria sala, sua própria marca, como é que elas podem trazer esse pode ter, não pode ter, não deve ter. Tudo isso vai elaborando informações, ideias e vai construindo esse sonho, né? Esse desejo e esse empreendimento. Sim. Então, Não pode ter o mau humor, né? É, eu acho que isso é, por mais que a gente esteja, que eu esteja falando de forma, vamos dizer, voltado mais para essa questão das emoções, porque eu acredito que qualquer empresa, seja pequena, média ou grande, as emoções contam muito, não é? sim, Porque somos seres, né, dotados de emoções o tempo todo. Eu acho que se não tem um mau humor, se não tem. Já esqueci até a primeira fala que eu coloquei. falta de respeito, Isso. isso. Isso daí eu acho que já complementa as outras questões. Por quê? Se tem o respeito, se eu estou. O que que é que eu entendo como respeito, né? É o respeito da escuta. E para ser um educador musical, você tem que saber Sim, escutar o outro, né? Para ser um professor. Para ser o aluno que está chegando em busca do conhecimento, ele também, né, dependendo da idade que esse aluno tem, às vezes ele já tem uma bagagem e tal, então ele vem também dotado de um respeito, de uma acolhida, de a sua emoção acaba sendo equilibrada dentro ali de uma aula também, né? Então, assim, eu acho que para mim é o essencial ali nesse sentido. Agora, se eu for pensar, aí o que, que não pode ter como algo material, ou, né, o que, que pode ter, ou o que, que não pode ter como algo material, aí eu acho uma coisa assim muito relativa, porque vai de acordo com a situação de cada um, não é? Porque às vezes a gente tem o desejo, então a gente começa do pequeno mesmo, né? Para realizar um desejo maior, para ampliar, né? Você não pode ter pouca fé. é verdade. É verdade. Eu acho que a ideia é exatamente essa. Disse tudo. Primeiro, essas relações de respeito com quem você está trabalhando, deixar esse ambiente, como a Leiva está falando aqui, deixar esse ambiente mais leve, mais familiar. É um processo de você observar como as abordagens estão acontecendo, como você mesmo aborda as pessoas que trabalham com você. Então, é um ponto que parece ser generalista e que em todo lugar merece esse movimento, mas de fato isso é para ser um dos princípios, porque quem vai buscar uma escola de educação musical, uma escola que vai ensinar uma aula de instrumento, está buscando também por qualidade de vida, né? E quem busca por Sim, qualidade de vida quer se sentir bem aonde vai iniciar esse processo. E aí, sim, certamente, é importante pensar bem nesse conforto de que você pode gerar para essas pessoas. Esse conforto, trazendo para o racional, o que é que pode ser o brand, o posicionamento do espaço físico, né? A forma de você organizar esse espaço, a forma de você receber, de você ser acolhedor, oferecer um café, de existir uma música ambiente que esteja sempre ali, né, no ponto para
quando outras pessoas começarem a conhecer o seu espaço, elas já entram no espaço de música, ouvindo música. Tudo isso proporciona bem-estar. E esse tipo de processo é algo que pode ser pré-fixado, tanto para você como para as pessoas que trabalham com você. Olha, lá na escola, chegou algum horário de aula, é para o seu ambiente estar ligado. Qual é o tipo de música? A gente busca alternativas para repetir e criar esse padrão até nas músicas que estão sendo ouvidas. Porque é um lugar que, quando escutarem essa música, vão remeter à nossa escola. Então, eu me preocupo com, do mesmo jeito que eu vejo, né, nos seus stories, Kate, com as essências, os óleos essenciais, o cuidado que a gente tem até dos repelentes, né? Esse período de chuva tem muito inseto e nossa escola tem uma parte de jardim. E esse cuidado com repelente ser de óleo essencial, os ambientes terem cheiro, o som, as cores, as coisas que se tornam confortáveis para o nosso olhar, para os nossos sentidos, é um cuidado a se ter, né, dentro de um processo de construção de um espaço. Pode ser uma sala, podem ser várias salas, pode ser uma escola gigante, que a Fermata é enorme, né? Pode ser um espaço pequeno ou grande, mas é um espaço que você pode agregar essas informações, pode pensar como você quer ser recebido, né? Como você quer ser recebido em um ambiente, o que é que faz para esse lugar ele ser de fato muito acolhedor. Quando a gente fala de acolhimento, vem os gatilhos de memória afetiva, né? E o que é que seriam essas memórias afetivas? Como é que a gente pode trazer isso para esse nosso espaço? Então, tudo isso, gente, é pensado, é pré-organizado, é pré-estabelecido, não são coisas por um acaso e que a gente vai construindo, não. Tem que ser tudo pensado. Boa noite, Cláudio. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. A gente continua aqui no nosso Papo com a Kate, dona da Fermata, lá de São Paulo, sobre empreendedorismo, sobre empreendimento musical, sobre escola de música, sobre como a gente pensa em construir, né? Porque a escola, ela passa sempre por fases, transições, então existe sempre um processo de construção que é uma constante. Não tem, eu montei minha escola, acabou e aqui nesse ponto ela não vai passar. A gente tem que estar o tempo todo buscando alternativas e trazendo informações e renovando os nossos olhares, né? Para manter, tanto na gente como nas pessoas que participam da nossa escola, esse desejo de continuar aprendendo, esse desejo de continuar se desenvolvendo. E aí, uma das coisas que a gente falou aqui agora foi esse desejo, o que precisa para começar esse empreendimento, para começar. E aí a Leiva escreveu aqui, né, que não pode deixar de ter fé, que realmente é uma coisa fundamental. E a fé, ela vem dessa relação de persistência. Vão existir várias falhas. Eu estava em uma reunião ontem e eu observei muito, antes de ontem, eu observei muito que todas as minhas falas foram de coisas que deram errado e que eu descobri a forma de dar certo. E, caramba, então, até valorizar, né, todo esse processo, todo esse caminhar. Eu não acerto sempre e toda vida que deu errado, existe a necessidade da gente sentir aí uma força interna, um objetivo muito bem claro, que não é assim, então vamos ver de uma outra forma, então vamos crescer de um outro lado aqui, então vamos tentar de uma outra maneira. Para qualquer tipo de empreendimento, para qualquer tipo de ideia e projeto que seja a longo prazo, ele vai exigir da gente essa tão citada fé, né? Não tem como não tem como pensar Não, de outra maneira, não tem como, é, o Del eu, está escrevendo aqui, como vocês fazem para estimular ou dar ânimo para que o interesse do aluno seja ativo? Ótima pergunta, Del. Então, vou botar aqui para ficar fixada e a gente vai respondendo. Massa. Pronto, Kate, se você quiser começar, tá? Pode ficar à vontade. Como é que vocês fazem para estimular ou dar ânimo para que o aluno se mantenha interessado? sim, eu só gostaria de pontuar e agradecer aí a presença da Leiva. A Leiva, Amanda, é uma aluna que eu tive ainda enquanto eu era adolescente, jovem, eu já dava aula lá no Paraná, e ela era minha aluna. E aí agora na pandemia ela me reencontrou e hoje ela é a minha aluna já assídua, né, fixa, já faz mais de um ano. Ela É só mantém mesmo? aula online, lá do Paraná. Que massa! Leiva, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelas contribuições. Fica aqui
Comenta aí que a gente está gostando muito de ler, de acompanhar, viu? Massa mesmo, que bom. Obrigada. Bom, então, Amanda, essa questão de estimular e dar ânimo, né, para que o aluno não perca o interesse, é uma situação, assim, constante, né? Eu vejo, assim, como educadora musical, por exemplo, na idade da musicalização infantil, né, com as crianças, então, a gente trabalha em cima o tempo todo dessa questão do estímulo, né? Então, você está estimulando a criança para o despertar do som, para que ela compreenda, para que ela aprenda a escutar o outro e escutar o próprio som também. Aí, se você tem alunos já um pouquinho mais de idade, no sentido de alunos na fase de alfabetização, essa estimulação tem que acontecer, na verdade, o tempo todo. E as crianças, o que eu vejo hoje, tem uma demanda de atividade muito grande. Então, é aula de música, de tênis, de karatê, de balé, de judô, além da escola. É uma demanda muito grande, né? E aí, para a gente conseguir que essa criança permaneça ali ativo, tal, na questão e no desenvolvimento musical dela, eu sempre faço assim, né, da minha experiência, para trazer a família junto da escola, para compreender melhor como é o processo, porque tem muitas famílias que matriculam seu filho, mas às vezes assim não compreende não tem essa conscientização maior da importância de frequentar, passar de vez em quando, fazer uma visita também na aula, para que a gente, enquanto professores, conseguimos também para que a gente possa orientar, né, de qual é a forma melhor para se estudar, para praticar em casa. Então, assim, se a gente consegue trazer a família para perto, a gente tem um outro ganho, né? A criança tem um outro desenvolvimento musical. Eu tenho crianças, por exemplo, que começaram com 2 aninhos na musicalização e hoje estão fazendo tanto violão como teclas com 8 anos e segue os 2 ali, né, dentro da proposta que eu ofereço. São crianças que a família sempre esteve presente. Aí o resultado é totalmente diferente, né? Muito diferente. E para os alunos adultos, tem um grande desafio. Temos uma rotina, né, também. As preocupações também são grandes, são preocupações de adultos. E assim, o que eu sempre vi um bom resultado com os alunos adultos é também deixá-los conscientes da sua própria limitação, respeitando a sua limitação. Porque quando nós, adultos, entendemos e respeitamos a nossa própria limitação, a gente consegue dar uma continuidade no estudo musical. Isso eu vejo como qualquer outra disciplina que a pessoa também tem interesse em fazer, né? A gente compreendendo essa limitação, a gente consegue se cobrar menos, né? Porque o adulto tem aquela questão assim de que porque é adulto não pode errar, porque é adulto não pode faltar, porque é adulto não pode isso, porque é adulto não pode aquilo. Mas, enfim, se ele tem uma demanda muito grande, se ele consegue tocar, praticar a música uma vez na semana, beleza, ótimo. E aí, eu vou faltar então da minha aula porque eu não consegui praticar nada. Aí pensa comigo, ele não conseguiu praticar na semana, ele falta na aula. Como que ele vai desenvolver? Não vai ter mesmo, não vai conseguir dar sequência. Agora, se ele não consegue praticar em casa,
mas ele está sempre presente na aula dele, aquele momento é dele, é para ele. O desenvolvimento pode acontecer ali, naquele momento que ele escolheu para ele, né? Então, eu trabalho desta forma, assim, eu tento conscientizar os meus alunos adultos desta forma. Agora, se o aluno já veio com uma bagagem musical, aí tem dois lados também, né? Porque às vezes ele chega pra gente com aquela bagagem musical e ele já veio daquele modelo, vamos dizer assim, já pronto, e que ele não consegue mudar ali naquele momento o modelo para a atualidade da vida dele, né? Então ele também já traz um peso, uma carga, uma cobrança a mais. Agora, se o aluno nunca teve uma vivência musical e depois de adulto ele tem esse interesse, eu quero fazer música, eu quero tocar um instrumento, mas eu quero tocar para mim, né? Então a gente consegue daí acionar, conscientizar melhores esse aluno. Interessante, interessante, Kate. Existem algumas ações específicas para que essa família ela entenda melhor quando se trata do aluno criança, né? Eu acho que eu vi falando isso, eu vou repetir porque é importante. Participei de um congresso da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical. Nesse congresso, todas as pessoas levaram meio que um tapa na cara sobre o assunto que o mestre iniciou. E ele falou, uma das coisas que ele falou para mim foi que não era responsabilidade da outra pessoa saber quanto era importante o seu trabalho. Que a importância de legitimar a importância do seu trabalho era toda sua, é do educador musical. Mesmo que ele não queira assumir essa responsabilidade. Então, essa fala com a família, sendo o aluno adulto ou sendo o aluno, né, criança, é importante no intuito de esclarecer quais são as vantagens, quais são os processos de aprendizado, qual é o caminhar, né? E para esse caminhar, a gente, como escola, eu gosto muito de processos, né? E essas estruturas fazem com que eu tenha um pouquinho mais de padrão. E aí eu pensei em um relatório, né? Então nós elaboramos um relatório, foi super longo o processo de elaboração dele, mas nós elaboramos. Nós elaboramos também esses conceitos que acontecem semestralmente. E existe um movimento que é treinado com os professores para que eles deem um feedback de uma maneira bem leve, deem um feedback rotineiro, constante, dentro dos processos de entrada e saída de aula, para que os pais também entendam, porque existe uma coisa que a Amanda faz, mas que não tinha nenhum tipo de padrão. Então, dentro de uma das conversas de reunião com os pais, foi falado isso, não, o aluno da Amanda tem um formato de ser recebido, de ser tratado, e outros alunos não têm a mesma coisa. Então, eu comecei a padronizar todo o movimento que eu fizesse, para que existisse realmente como um movimento da escola, não só um movimento meu. Então, os professores dão esse feedback rotineiro, os pais criam um vínculo melhor com o professor, então confiam no trabalho que está sendo feito. Às vezes o ganho é só de uma criança que conseguiu trabalhar a pulsação, entender bem a pulsação de uma música, né? E que ela não estava fazendo isso, que agora ela está. Ou que ela identificou os lugares das teclas no piano sem as marcações. Ou que ela conseguiu fazer uma percussão corporal dentro de um processo de apresentação musical. Ou até esse processo mesmo de se apresentar, né? Que é um movimento que é uma experiência que fica memorizado. Até o Felipe Adjafre, um pianista daqui, e ele fez um comentário depois da apresentação dele. Ele disse que a lembrança que ele tem é do primeiro concerto dele. Que ele tinha, ou era 9 ou era 14 anos, uma coisa assim. Mas ele lembra desse momento que ele estava nessa escola de música, que ele apresentou uma música. Ele lembra com toda a experiência, todos os detalhes, né? Toda a riqueza de detalhes. Então, essas experiências que são criadas num momento tão simples, né? Que é o concerto, que não está com o repertório totalmente bem elaborado, mas que houve um ganho, houve um ponto de partida e o lugar que ele está lá para apresentar. Então, mostrar à família esse processo através de relatório, através de conversa, através de concerto livre, é super importante. Nessa tua fala sobre os adultos, aqui
quando a gente faz uma pesquisa de percentual de duração dos alunos, certamente os alunos adultos, eles duram 30 a 40% do tempo dos alunos criança, das crianças, né? De quem é de musicalização, de quem é aluno de até 14 anos. O adulto, ele vai durar um percentual muito, muito mais baixo mesmo, assim, incomparável quanto à duração. E existem esses dois pontos super importantes. A autocobrança, a frustração. E também o que eu entendo é que... Ai, Deus, descarregou aqui. Que existe uma das coisas que é muito claro é que existe uma vontade de não se apresentar, nem as minhas alunas adultas quiseram a apresentação, ninguém quis acordo com a apresentação e não insisti, mas percebi que isso era uma questão, né? Sim. Fiquei um pouco preocupada, mas desde sempre, desde as minhas primeiras experiências em outras escolas, o aluno adulto querer apresentar é quase impossível. Existe uma preocupação com a visão social, né, sobre aquilo. E você falou sobre entender as limitações. Eu não sei se é entender as limitações ou talvez não haver uma abordagem que a gente faz com a criança, que a gente delimita o que é que vai ser feito em casa, o que é que vai ser treinado, como se fosse aquele minuto, que são 50 minutos em uma hora de aula, e que não exista preocupação com continuidade, né? E que também, de alguma forma, os alunos adultos, eles já conhecem muito o repertório, né, de instrumento. E aí já vem com uma percepção diferente. Pega um menino pequeno, ele diz que sabe tocar violão. Aí ele pega o violão, ele toca de qualquer jeito e ele tá morto satisfeito. Porque a concepção dele de tocar é só fazer som. Mas quando você pega um adulto que conhece muito de música, aí ele se cobra muito mais. Né? E aí ele, não, eu quero tocar as coisas que eu acho que realmente são boas. Não é só isso aqui é pouco, eu sei que isso é simples, né? Então, de alguma forma, existe nesse ensino para o adulto essa relação da frustração, essa relação da autocobrança, de fato, de não nem entender ou não as limitações, mas ter um referencial muito mais alto, né? Ter um referencial muito lá em cima e difícil de chegar lá. E existe uma caminhada que precisa ser muito bem acompanhada, não é qualquer educador que vai fazer essa caminhada correta. Se o aluno disser assim, não, eu quero aprender música tal, eu quero aprender, você trouxe o repertório do aluno, se ele está preparado para fazer aquele repertório, certamente essa frustração vai acelerar o processo, você não vai conseguir nem terminar essa escada, né? Então é bem delicado o ensino com adultos, sim. E eu falo disso para quem quer abrir uma escola de música, pensando em que público-alvo você vai definir. Porque você pode definir claramente que o seu público é o infantil, que as mães vão ser mais constantes. E existe um investimento muito grande no filho, né? Então, de alguma forma, o meu filho está precisando, a prioridade não é a minha educação, é a dele. Então, o filho, ele vai ter uma rotina, uma constância maior. Como pai e mãe está acostumado a pagar colégio regular, escola regular, vai pagar um curso de música regular. Então, escolher o público-alvo depende de duas coisas. Qual é a sua maior demanda? Em que você consegue lidar melhor? O que você é mais especialista? Não, Amanda, eu não sei trabalhar com criança. De fato, eu quero público adulto. Então, vamos descobrir aqui uma forma de fazer um diferencial para a sua escola de música, para as pessoas procurarem por aquela motivação. Kate, tu falou no começo que tinha um vínculo muito grande com a igreja, né? Eu lembro que uma das nossas conversas era isso, trazer a fermata para o ensino de música religiosa. Como é que ficou essa parte? Então, essa parte eu considero que estamos caminhando muito bem. Legal. Muito bem. Nós fomos procurados agora no início do ano pela outra paróquia aqui do município, também para implantar um projeto, né, igual o da paróquia São José. Então, agora nós estamos atendendo as crianças da paróquia São José e as crianças da paróquia São Benedito também. E assim, já fizemos uma apresentação na semana passada para os responsáveis, né, da paróquia, incluindo o padre, catequistas, e foi de muito sucesso. Porém, a apresentação ainda foi só voltada para o canto, né?
Uhum. porque os alunos de instrumento são iniciantes, então ainda não tem possibilidades, né, dessa apresentação instrumental. Legal. Mas tá muito, muito bom, muito legal. Interessante. Então, é bom também a gente se atentar para o que é o nosso maior nicho, né? Quais são as nossas maiores referências. Então, a Kate já tem uma história de vida com a música de igreja, então ela já tem um projeto, um vínculo com uma escola, né? Que Sim. vai ensinar. Ensina o inário para a parte de instrumentista. Então, na nossa aqui, a gente acolhe alunos de várias religiões, porém, esse projeto é específico da Igreja Católica, né? Entendi. Então, a gente não tem um inário específico, né, para ensinar, mas se tivéssemos, nós iríamos também focar nisso, né? Então, o que a Entendi. gente tem aqui dentro da Igreja Católica é seguir a liturgia. Então, dentro dessa liturgia, tem os hinos específicos para cada momento da missa, então, é onde a gente vai ensinando e passando para os nossos alunos, né? Sempre, sempre com uma boa comunicação direto com a paróquia e com a equipe de liturgia também, para que a gente consiga manter esse vínculo, né, com as crianças. Eu sinto, mudando um pouquinho de assunto, eu sinto dentro das falas, dentro das coisas que eu escrevo, das mentorias que eu tenho dado, que existe sempre uma vertente muito clara, né? Pessoas que querem ser conhecidas pela educação musical, querem ser uma referência, especialistas. E esse tipo de ação, de definição, é muito importante, porque quando a pessoa te coloca no lugar de profissional e ela vê claramente que você é especialista naquilo, ela vai ser sempre a pessoa que vai te indicar por essa motivação. Então, na hora que você decide, não é só porque é escola de música, tem que ter algo pontual. O que é a Montenegro Musicalização quer se tornar referência? Então, a gente tem um trabalho com a infância que é muito mais voltado para o público infantil. É tanto que nós somos 80% criança. 80% não do curso de musicalização. O curso de musicalização é um percentual menor. Mas 80% é muito considerável. Então, o público adulto não vai ser o nosso maior investimento. A gente tem o público adulto, tem profissionais para trabalhar com o público adulto, espaço físico adequado. Eu, inclusive, as duas últimas salas que eu fiz foi pensando mais nesse layout para o adulto. Mesmo assim, o nosso maior percentual é o de criança. E o nosso desejo como escola, como plano de negócios, é ser uma referência em musicalização. E aí, como é que você se torna referência em alguma coisa? Quando você fala muito bem de um assunto, quando você fala desse assunto com autoridade, que quando você tem uma equipe que tem especialistas, né, e que sabem exatamente o que estão fazendo, quando você tem um plano de curso, quando você tem materiais específicos que você bem no começo eu investi muito em materiais, né? Até um dia desse eu estava comprando tambores de qualidade e tudo mais. Então, assim, a gente quer se tornar referencial num curso de teclas. Então, o que é que vai acontecer para ser uma referência? Você vai procurar melhores instrumentos, um método, quem sabe, ou estar num processo de apresentação mais rotineiro, para que as pessoas vejam como você toca bem. E aí, se tornar um especialista no que você decidir ali como o seu ponto mais forte, é uma coisa muito valiosa quando você está decidindo por onde você vai focar, para onde você vai focar. Porque a educação musical ela é muito ampla, né, Kate? Além de Sim, milhares de instrumentos, existem milhares de abordagens. Então, quem trabalha com educação musical vai priorizar que tipo de abordagem? Vamos trabalhar com ludicidade? Vai trabalhar com métodos específicos e metodologias, como é o caso do método Suzuki, né? Então, como uhum, é que essas pessoas vão criar esse espaço? Um espaço não é só um espaço físico. Além da gente entrar com essa fé, também tem que entrar com clareza como a gente vai pensar a abordagem musical daquele lugar. Então, todo sim. mundo tem seus referenciais principais, né? Acho que a maioria já dançou, passeou por algumas abordagens, metodologias, métodos, mas tem uma coisa que é única na nossa forma de construir esse espaço, que é a abordagem de ensino, que é o método, a metodologia, que são as mesclas, né? Porque a gente nunca usa só um.
E seria massa, Kate, entender como é que você pensou nisso quando você começou a construir a Fermata. Assim, que coisas, né, e que metodologias eram interessantes para você, que era o que era o principal, no sentido processo mesmo de ensino-aprendizagem. Você se refere no geral, No para qualquer geral, curso. metodologia para qualquer curso, se você quiser especificar sobre teclas, que eu sei que é mais a sua especialidade, pode ser também. Então, como eu disse no início, quando eu conheci a educação musical, de fato, então eu pude ter uma visão e sentir a grandeza, né, dessa amplitude, vamos dizer, do aprendizado musical, que envolve ali a parte teórica, a parte de vivência corporal, né, musical corporal, essa questão da prática instrumental, e até a gente chegar nessa situação aí, né, do se apresentar, né, de fazer audição ou não. Então, assim, para mim, seja qual for o curso, qual for ali a busca, eu acho que o aluno só tem a ganhar quando nós, o professor, os educadores, a gente tem a possibilidade de oferecer essas vertentes dentro da sua aula, Sim, né? certo. Então entra Dalcroze, Kodai, Suzuki, eu ainda tenho assim, né, vamos dizer, um pouco menos, porque tem uma especialização aí dentro da metodologia do Suzuki, que é o envolvimento familiar, né? E a nossa realidade aqui não é muito favorável para essa questão. Então, é isso, sabe? Nesse sentido, né? Que dentro do desenvolvimento musical, seja qual for o curso, qual for a idade, a gente tem que pensar nessa questão. Então, o Exato, ritmo, exato. o ritmo corporal, a teoria, seja a harmonia, tem que andar junto ali com a prática instrumental, para que o aluno consiga ir fazendo essa ponte, essa conexão, né? Uhum. Interessante, interessante. A Leila escreveu aqui, ó, eu acho que foi um pouquinho antes do nosso assunto. É bem assim que eu me sinto. Tocar para mim, afinal, aprender faz bem em qualquer idade. E para além de aprender, é um momento de terapia, onde eu me sinto muito bem. Então, essa fala mesmo, né, do público adulto, quando ele vem buscar esse serviço da educação musical, ele quer mais qualidade de vida, ele quer um tempo para ele e para ela, quer um bem-estar. E a gente sabe que ensinar pode ser, sim, o aprender pode ser prazeroso, mas não deixa de ser um processo que pode ser cansativo, né? As pessoas vão às vezes para aula de canto e acham que vão ficar só tranquilas e começa a fazer o exercício e ver como é difícil, às vezes, exercício respiratório, ou ver como exige da gente essa atenção e esse repetir termos, repetir trechos, exercícios, e que tem a parte de bem-estar, e que é excelente quando consegue alcançar os objetivos, mas que também é um processo de aprendizado, então ele requer da gente esforço, né? Não, Sim, não eu dá para acho esquecer que esse detalhe. porque eu acho que para o aluno adulto o maior desafio é ele estar ali para ele mesmo, Também. porque nós estamos, né, o tempo todo voltado para acolher, para ensinar o outro, né? E quando é para a gente mesmo, então a gente tem isso, né, gera uma dificuldade. Tá, Kate, se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa que está iniciando o seu espaço físico, o que é que você falaria? Independente do tamanho, da vontade, do desejo, que ela se agarre
com toda a fé, que ela acredite realmente no que ela pode fazer, no que ela pode proporcionar para o desenvolvimento de outro ser humano através da música. Legal, E legal. sempre busque conhecimento, nunca deixe de estudar, nunca deixe de buscar. É verdade. Kate, eu lembro quando você me procurou, você queria trazer justamente essa novidade, essa inovação para o seu espaço de escola, e a gente conversou. E aí eu queria entender o que foi mudando dessa época para cá. Como é que você se enxerga antes de iniciar os processos de inovação, de período de pandemia e tudo, e agora? Como é que tá você e você, Fermata? Então, eu agora, eu e a Fermata, eu me encontro num redescoberta de amplitude da minha fé, no que eu acredito realmente, porque quando eu te procurei, eu estava assim a um passo de fechar literalmente e abandonar tudo, né? Mas aí eu compreendi que eu não era o momento, mas como eu cheguei a essa compreensão? Porque eu comecei a me questionar. Por que eu comecei? E quando eu comecei já com uma equipe grande ou eu comecei sozinha? Então, se eu tivesse que dar a continuidade, eu ia dar essa continuidade como se eu estivesse iniciando de novo sozinha. E foi onde eu ganhei, renovei as minhas forças também daí conversando com você, né? E acompanhando o seu trabalho, porque quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho, a Montenegro Musicalização, eu enxerguei muitas coisas do que eu já havia feito dentro da minha escola, porque esse elo que você traz dentro da sua escola com outras modalidades, sem ser somente ensinar o instrumento musical, né? Trazer um desenvolvimento através da música, mas sim também com outras artes, eu me identifiquei muito, porque eu acredito demais nesse elo das artes. É isso, é verdade. E existe também uma visão comercial nessas decisões, né? É muito bom você ser mãe e ver mais ou menos quais são as necessidades das pessoas que também te contratam. Se eu precisar levar o meu filho para fazer alguma coisa e eu puder usar desse tempo, desse deslocamento para resolver uma coisa ou outra, não só uma, resolver duas ou resolver três, eu vou estar muito mais satisfeita em entender que eu estou oferecendo algo mais completo, né? E aí, quando eu penso como mãe, eu consigo entender quais seriam as coisas que eu posso agregar dentro da minha escola, agregar dentro do meu espaço de trabalho, dentro das minhas propostas, porque eu estou pensando que as outras mães pensam dessa forma, precisam de coisas nesse mesmo perfil, né? De alguma forma, é uma maneira de compactuar com a necessidade geral, né, social, porque existe uma mudança social de anos para cá, que é de uma mulher que precisa trabalhar, e que ela é maternidade, e que ela é dona de casa, e que ela tem que agregar todas essas coisas. E a maioria das mentoradas está nesse mesmo perfil, né? Tem a demanda de ser mãe, tem a vontade de ter mais tempo de qualidade e quer fazer essa transição para o espaço de escola, para criar a sua sala, para criar o seu lugar, construir por fazer do jeitinho que acredita ser, né? De olhar assim, cada detalhe, ah, isso aqui eu quero para mim. Então, é muito legal ter essa liberdade, ter essa autonomia. Meu filho ama karatê, o professor de karatê é meu cunhado, eu quero trazer isso para esse lugar, porque eu acho que tem tudo a ver. As crianças que vêm no sábado e fazem aula de karatê e no outro horário música e aqui fora ficam brincando no jardim, ficam brincando dentro da casinha. Então, é isso que eu quero para o meu filho, por que não, né? E foi muito bem acolhido com todas as possibilidades que a gente conseguiu aí construir. Existiu também a pandemia, que veio mostrando para a gente quantas pessoas saíram desse enclausuramento precisando socializar. E quantas crianças nasceram nesse período?
e que elas não desenvolveram tão bem a fala, ou que tinham um social extremamente pouco desenvolvido, que precisavam de espaços para isso, né? E meu filho era um dos que precisava desenvolver mais isso. Eu ia para alguns parques um pouco antes da pandemia. Ia para alguns parques com ele e eu tinha que negociar para ele fazer amizade lá. Olha, vai, agora tu vai descobrir o nome desse menino. Porque ele tinha uma dificuldade enorme de socializar com crianças da mesma faixa etária. Eu, não, vamos descobrir formas de fazer isso aqui acontecer para você. E aí, como sempre, eu olhar de mãe buscando alternativas de resolver isso, que eu sei que não é uma demanda só minha, né? Nunca vai ser uma demanda só minha, tá? É perceptível como é bem acolhida as propostas, porque as mães também estão ali nas mesmas demandas, né? E a gente consegue se entender muito bem. Kate, eu queria... Pode falar. Não, é que assim, daí agora com esse retorno, eu não consegui colocar de volta todos os cursos que a gente já tinha antes da pandemia, né? Mas assim, é, estamos num processo. Eu encarei esse retorno aí pós, né, pós-pandemia como um processo e eu vou respeitar também, sabe, o tempo, né? Porque se eu tiver que colocar novamente, eu tenho certeza que ainda haverá possibilidades, né? Mas Com certeza, Kate. E assim, você como espaço, gente, acompanhem lá quem ainda não segue a Fermata Escola de Música. A gente orienta quanto às postagens. Então, a gente está sempre acompanhando a forma, né, de trabalho da Fermata. É muito legal. Vi as suas aulas temáticas que aconteceram aí esse mês passado. Muito massa. E eu venho falando e venho mostrando dentro da Montenegro também as formas de trazer mais verba em períodos que são mais delicados, que alguns contratos semestrais estão encerrando. Então, a gente tem alguns processos, né, para quem faz as mentorias entende melhor, alguns processos que podem acontecer durante esses períodos de julho, de dezembro, de janeiro, que são demandas fixas. Sempre vai ser assim para cursos livres, né? Não tem como a gente, mesmo que com contrato, mesmo que contrato anual, mesmo que algum bom percentual de alunos tenha esse acordo, existe uma defasagem nesse período e que qualquer escola precisa entender como fazer para criar a ocupação nesse espaço, nesse tempo e com a disponibilidade desses educadores. Uma das coisas é mesmo reutilizar o espaço para trabalhar colônia de férias, como fazer essa colônia de férias não ser uma de escola regular, porque aqui toda escola tem colônia de férias, mas uma colônia de férias musical não é toda escola que tem. Então, o pai que vai buscar pela colônia, ele já quer oferecer algo diferente do que já está à disposição na escola regular da criança. Como o concerto livre é uma outra forma de você criar uma demanda para esse período, né? Que é muito interessante também para as famílias, aproxima muito. Gente, eu vou te mandar, eu vou te mandar. Eu não vou poder postar hoje, mas eu recebi um vídeo do concerto livre da escola. Eu já chorei, eu tô com uma carinha de choro já por causa desse vídeo. Que é um vídeo de 5 minutos, assim, sofrido, porque às vezes eu me admiro, assim, poxa vida, que negócio ganha uma proporção tão grande que eu não sabia que isso dessa forma ia acontecer, né? E foram, assim, quase 250 pessoas. Foram muitos alunos, foram 50% dos alunos. Eu fiquei imaginando, pronto, como é que eu vou fazer o nosso próximo evento? Então, que assim, eu fico legal. muito feliz, o jeito que as pessoas estavam, como elas estavam felizes, né, com o processo. Eu também muito Que bom. realizada, vendo que estava todo mundo muito confortável, que era um ambiente muito agradável e que era o que as pessoas mereciam. Que Então, quando a gente legal. consegue, né, de alguma forma chegar nesse lugar e, e conseguir conquistar isso, não é uma caminhada leve, né? Não é uma Não, caminhada não. leve. Quem me acompanha na rede pessoal e na Montenegro Musicalização, eu falo com muita tranquilidade, assim, muitas coisas que eu vivi, que Davi viveu comigo e que a gente passou por muitos processos para as coisas acontecerem agora dessa forma. Então, quem vai iniciar um processo que não tem uma reserva grandiosa e que não tem, porque eu não tinha uma estrutura totalmente pronta, vai sentir várias mudanças. E é bom que cresça devagarinho, né? Que não cresça de uma vez, que seja você,
Meu primeiro concerto só eram alunos meus, particulares, não tinha mais ninguém, então só eu era professora, só eu apresentava, só eu tocava para acompanhar. E convidei alguns amigos para me auxiliar nisso, mas o concerto ele não é uma coisa que precise você fazer porque tem uma escola, você pode Não. iniciar esse processo independente, né, Kate? Sim, então, Amanda, a Fermata, até antes da pandemia, a última apresentação que fizemos foi em 2019, então já há alguns anos nós levávamos de uma até duas vezes no ano, nós realizávamos essa apresentação no Teatro Municipal da cidade. Legal. Então, assim, quando eu comecei, também era assim, apresentações individuais, né, dos alunos, tal, até que chegamos numa época que não dava mais, então a gente tinha que sempre apresentar grupos musicais, no caso dos alunos, né, Entendi. para a gente colocar mais alunos participando também, né. E assim, eu sempre achei de muita importância também o aluno, já desde de início, ter essa oportunidade de vivenciar, de se apresentar para o outro, seja num ambiente menor ou num ambiente maior, não é? E a vantagem de se apresentar em grupo é que um dá uma, né, gera uma confiança, gera uma confiança maior ali, né? Do que se apresentar individualmente. Mas, assim, para a apresentação desse ano, a nossa meta ainda vai ser apresentações internas mesmo, sabe? Legal. E esse Porque eu movimento tô... é importante do mesmo jeito, assim. Depois desse evento grandioso que a gente construiu agora nesse período de meio de ano, foi criada uma outra demanda na necessidade de construir mais momentos menores, mais intimistas e que pudessem fazer com que os meninos ficassem mais confortáveis ainda, mais treinados para esse movimento do final do ano, né? Que vai acontecer o próximo concerto. Então a gente vai fazer isso que você já está fazendo, que é trazer menores, momentos mais intimistas, mas que sejam momentos de culminância, né? Do aprendizado. Então, Sim, daqui para o final do ano ainda tem mais uns dois, três para a gente construir com essa família também, que eu vi que algumas pessoas que não conseguiram participar estão ali só esperando a próxima data, né? Isso é legal. muito gratificante, mas que o evento pequeno, o evento dentro do ambiente de escola, ele também muito importante para o processo de aprendizado e para esse vínculo da família com o espaço físico, né? Então, Sim, sim, principalmente para quem está iniciando o espaço físico, tem já ali o seu lugar, trazer mais a família para esse lugar é importante, muito importante. Kate, eu estou esticando aqui porque o papo está muito bom, mas eu vou deixar você descansar. Vou deixar essa live salva também, minha gente, para vocês enviarem para quem vocês conheçam que realmente pensa em fazer essa transição. Eu sei como é cansativo esse início de trabalhar com escola regular, de trabalhar em domicílio e de quanto a gente perde tempo com deslocamento, quanto é cansativo trabalhar nesse formato. Né? Existe sim. a facilidade para as famílias, a gente entende que tem o seu lado positivo, mas para nós, como profissional, quando cresce, quando a demanda cresce, quando a agenda cresce, não fica sustentável manter esse mesmo formato. Fazer essa transição é inevitável para você conseguir conquistar mais tempo, mais qualidade de tempo, mais qualidade financeira, mais outras conquistas que são simbólicas, né? Para mim foi uma conquista simbólica, eu consegui fazer esse concerto depois de tanto tempo na pandemia. Também nós não fizemos, acabamos não conseguindo realmente fazer, só as lives com os alunos, mas fazia falta, né? Já estava fazendo falta esse movimento. Então, eu quero deixar aqui para quem ainda está assistindo essa live, que tem aqui uma setinha do lado direito. Se você conhece alguém que é educador musical, que queira entender um pouco mais sobre o empreendimento dentro da educação musical e o que fazer e como tirar dúvidas, eu estou sempre à disposição. Vocês podem mandar mensagem aqui no direct que a gente vai conversando. E essas lives estão retomando aí todas as quartas, 19 horas, tá bom? Kate, Legal. muito obrigada por aceitar o convite e por esse papo tão maravilhoso. Imagina, Amanda, eu que agradeço.
E quero também deixar aqui registrado o meu agradecimento a duas pessoas também muitíssimo importante. O meu marido está sempre comigo, ele fica mais nos bastidores, mas ele está sempre apoiando também. E o meu filho, que não mora aqui com a gente já há 8 anos, mas me apoia muito, muito, muito. Todas as dúvidas que eu tenho eu mando para ele e ele também dá a opinião dele. Ele não é muito de rede social, mas ele é um ótimo apoiador também aí da Fermata. E Ah, agradecer, né, a todos os pais, a família toda, família Fermata, agradecer aos professores, educadores que estão na nossa equipe, agradecer aos pais pela confiança no nosso trabalho, agradecer aí aos amigos apoiadores e muitíssimo obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história aqui. com Obrigada. certeza, Kate. A gente deseja sucesso, que é o que você tem um comprometimento enorme. Quem é comprometido com todo o processo de crescimento de uma empresa, de uma escola, certamente vai estar sempre indo longe, vai estar sempre alcançando o maior objetivo de todos, que na minha concepção é criar essa memória musical, é construir isso de uma forma muito positiva, né? Então, Sim, o que eu sim. desejo é que você continue tendo muito sucesso e que Deus possa iluminar e construir aí mais uns 10 anos de fermata e que você vá crescendo e que vá sempre também valorizando todas as mudanças e todo o crescimento que você com certeza já tem anos à frente aí, sabe como é o processo. E o pessoal que está perguntando sobre a live, olha, eu vou deixar a live salva dessa vez, tá? Aí a partir da próxima quarta a gente não vai conseguir ficar salvando para o feed. Vai ficar sempre sendo às quartas, mas não salva. Mas essa eu vou fechar agora e vou deixar salvo para vocês acompanharem esse papo com a Kate, tá certo? Um beijo, minha gente. Muito obrigada. Obrigada, Beijo, tchau, Kate. tchau. Tchau, tchau.